Olá, gente linda! Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você está convocado a me acompanhar até o final deste vídeo. Deixe já o seu joinha, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, seja membro do canal, inclusive. Tem que ser membro aqui do canal da Fê, tem várias vantagens. Tem material exclusivo só para os membros, só para comentar. E me siga nas redes sociais. Este é meu universo de arte, vida e espiritualidade. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma abordagem espiritual mais uma vez. Eu já contei assim, aleatoriamente, às vezes em live, em alguns vídeos aqui e ali, um pouco das minhas experiências do ver espírito. E o que eu trago para vocês hoje são das vezes em que eu vi espíritos. Como foi essa sensação e qual foi a maneira de ver, a maneira que eu vi esses espíritos. Vamos lá? Briante Centro Estético em Itajaí. Siga no Instagram, @maria.briante. Como tem gente que quer ver espírito, né? Como tem pessoas que desejam se comunicar com o seu mentor, que desejam ouvir, que desejam desenvolver a sua mediunidade, essa sensibilidade hiperaguçada que acaba trazendo uma facilitação, facilita o caminho da comunicação entre os espíritos, entre o mundo espiritual e o mundo terrestre. Mas é importante que você observe em você por que você quer ver. Algumas coisas podem acontecer de uma maneira assim que no fundo você não quer, ou depois você não vai querer. Quantas pessoas veem espíritos ou já tiveram essas experiências e às vezes ela é tão frequente que a pessoa depois ela simplesmente ela não quer mais. Ela pede, meu Deus, tira isso de mim, não quero ficar vendo espírito, não quero ficar sentindo as coisas. Porque na verdade, quando isso acontece e a pessoa não tem a doutrina necessária, não usa isso da maneira mais certa assim possível, né? Porque se a mediunidade existe, ela tem um fundamento, ela tem um porquê de existir. Então, muitas vezes, quando a pessoa pede isso, eu observo, eu particularmente penso que é justamente pelo fato de ela não saber lidar com essa situação, então ela fica apreensiva, é normal que tenha medo e é normal que ela fique atrapalhada no percurso de sua vida com essas interferências. Então, devemos levar em consideração duas questões, que é a seguinte: ver espírito com o olho físico, que é raro, raro, raro e raro. Geralmente você vai ver espírito com a sua alma, com o seu próprio espírito, né? Porque aí você se reconhece. É muito difícil. Por exemplo, um cachorro ou um gato, mas vamos dizer assim, o cachorro ele tem um faro super aguçado e ele pressente o faro de outro animal chegando, principalmente se for cachorro, como ele também pressente a entrada de um ser humano chegando para ele. Isso pode acontecer, tipo alguém entrando no terreno, ele vai pressentir outras presenças, porque ele tem aquele faro aguçado. E eles se reconhecem dessa maneira, né? Eles se reconhecem, os animais se reconhecem pelo cheiro, sobretudo. A gente já tem uma outra maneira de reconhecimento. Agora, quando você desencadeia em você a sua sensibilidade e traz à tona as suas percepções, as percepções do seu espírito e não fica focado ou preso apenas nas percepções da sua matéria, então você tende a reconhecer também aqueles que são seus, que são iguais. Você é um espírito, eu sou um espírito dentro de um corpo, então eu posso ter a facilidade de ver um outro espírito ou de sentir a sua presença ou de ouvir a sua mensagem, porque o meu espírito vai estar ouvindo, entende? Entende a importância que é você ter essa doutrina? Só para fazer essa introdução, vai ter vídeo aqui explicando sobre o processo de ver espíritos em si, mas primeiro eu vou contar minhas experiências. E eu quero que depois você conte aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários as suas experiências, quando foi que você viu espíritos. O celular tá caindo, gente. Bom, a primeira vez que eu vi um espírito foi numa situação... a mama, né? Quem já viu esses vídeos sobre o desenvolvimento mediúnico da mama vai entender mais ou menos o que eu tô falando. Quando ela vai para Ponte Serrada com um parente, uma pessoa da minha família, e naquela ocasião a minha mãe percebe que a entidade que estava começando a se manifestar nela, que é o Felipe, e estava por ali dando as graças de sua presença. Então, o Felipe incorpora naquele momento e eu estou na sala. Eu lembro alguns flashes, eu tinha 5 anos de idade, e eu lembro de alguns flashes dessa situação, que era a mama estava sentada, eu lembro de ela estar sentada no sofá, eu acho que a minha mãe estava do lado, eu acho que tinham outras pessoas, e eu estava brincando, e aí, de repente aparece na minha frente o meu irmão. Eu tenho um irmão que morreu, né, que desencarnou antes de eu nascer.
E eu vi ele naquela situação. Ele usava uma camisa polo azul clara. Tem, assim, os 3 botãozinhos e tipo, tava abertinho, assim, né? Viradinha pro lado. Eu lembro bem disso, de ter 2 botõezinhos aqui, fechadinhos, e um não. E tá abertinho, assim. Eu lembro com clareza. E ele sorria para mim. Essa foi a primeira vez consciente de que eu vi um espírito. Eu também trouxe aqui uma segunda situação que eu vivi, que não foi exatamente ver, mas eu senti fortemente aquela presença, que era um ser de branco, e isso eu estava já na casa de uns 11 ou 12 anos de idade. Eu lembro que eu estava lavando a louça, e quando eu estava lavando a louça, eu estava com a música alta, eu estava cantando, se eu não estou enganada, eu cantava Raul Seixas, quando eu estava começando a descobrir assim, o rock brasileiro, e eu senti uma presença atrás de mim, tanto que eu parei, e eu só senti e ouvi. Mas eu nem olhei pra trás. Gente, porque eu fiquei com medo, tá? Eu fiquei com medo nesse momento. Eu escutei a voz dizendo, você é muito especial. Tinha um sotaquezinho quando falava. Eu sei que aquilo me encheu de alegria. Aí eu cantei mais ainda e cantava alto e esbelava e tava assim, tipo, sabe, super empolgação. Foi uma coisa que foi muito boa, assim, foi uma presença boa, que me fortificou. E eu era novinha, tava de boa na vida, assim, mas aquela presença fez um grande efeito dentro de mim, entre 11 e 12 anos. Então eu não vi, mas eu ouvi, tá? E ouvi no sentido de saber que atrás de mim, porque eu não olhei para trás, mas já era uma percepção do meu espírito. Essa primeira que eu contei do meu irmão, eu vi com o olho da carne, tá? Assim, brincando, que eu tava brincando com ele, que daí a criança ela tem uma facilidade. Essa segunda situação que eu estou mencionando, ela já é um momento de eu perceber e talvez eu tenha até visto com o espírito, a percepção do espírito, porque eu sei que era uma entidade de branco, era homem e era alto. Uma outra experiência muito bacana que eu tive também foi com um amigo nosso chamado Seu Raimundo. O Seu Raimundo, quando eu conheci, foi na época que despertou toda a minha história com o cantor, e logo depois ele estava doente, logo depois, assim, meses depois ele veio a desencarnar por alguma doença, eu não lembro qual para contar. O Seu Raimundo, ele era, acho que de Feira de Santana, no Salvador. Ele era médium de Umbanda. E foi ali que eu conheci a primeira vez o marinheiro, que eu lembro muito bem do balanço da entidade, assim. Eu conheci várias entidades dele, mas eu lembro bastante do marinheiro. Salve, salve. E o Seu Raimundo, ele desencarnou. E depois, uns dias depois, eu estava deitada no meu quarto, estava quase dormindo naquela situação, e de repente eu só senti alguém tocar aqui meu ombro, tocar o meu braço, que eu olhei assim para trás e era o Seu Raimundo dando tchau. Daí eu fui perguntar para o Felipe, naquela ocasião, o que exatamente significava aquilo, e ele disse que como ele não tinha tido tempo de se despedir, ele foi ali se despedir dos amigos dele. E deve ter ido se despedir de outras pessoas, ele se despediu de mim. E eu era assim, tipo, uma amiga espiritual, eu acho, do Seu Raimundo, né? Porque não era uma pessoa muito do meu convívio, eu tive um convívio muito pequeno, muito rápido com ele, assim. Tipo, eu ainda estava na fase da adolescência, então eram as pessoas grandes, os adultos que conversavam, mas eu estava ali, né? Essa foi também uma das experiências interessantes, assim, que eu tenho para passar. Nessa mesma época do desencarne do Seu Raimundo, que foi, assim, bem na junção, foi muita coisa ao mesmo tempo. Foi a história do cantor, daí foi as minhas sensibilidades mediúnicas, e aí eu comecei a ver muita coisa, a ouvir. Eu tenho muitas histórias, aqui eu selecionei algumas, né? Porque as minhas histórias como cantor, eu tô até deixando de lado, né? No que eu tô trazendo aqui, porque elas em si, tem muita coisa. Tá narrado no meu livro, gente. Aí a gente tem o Mariozinho. O Mariozinho, ele é uma entidade, eu não lembro como é que... É Herê que se diz? Não sei, que tem um nome próprio na Umbanda, né, quando é criança. Ele é entidade de Umbanda e ele é uma criança pequenininha. Eu não lembro a idade do Mariozinho. Pequenininha, ele deve ter uns 9 anos, eu acho. Ele é bem... ele é bem dos espertinhos, tá? Ele é bem de aprontar, o Mariozinho. É um amorzinho. Ele gosta de pé de moleque e gosta muito daquele chocolate shot que tem amendoim dentro. Ele gosta de doce com amendoim. Então, às vezes eu compro pra ele, ele incorpora na mama, né? Eu compro pra ele aquele... pé de moleque redondo, não divide com ninguém não, tá? Eu brinco muito com ele. É muito legal quando ele vem. Aí, quando eu ia dormir... E não era um local só. Tipo, varria o guarda-roupa inteiro nas paredes, nas portas.
Era direto esses barulhinhos assim, sabe? Eu não vi o Mariozinho assim, nossa, ao pé da letra, mas tem essa manifestação também através do som. E não era só o Mariozinho, né? Foi revelado naquela época que outras crianças faziam parte, e uma das crianças que fazia parte das visitas que o Mariozinho fazia pra gente, vinha esse meu irmão também. Então era o Mariozinho, meu irmão, desse que desencarnou antes de eu nascer, e ficava fazendo esse barulhinho nas portas e tudo mais para brincar. Eu acho que ela era a única da casa que escutava, ou pelo menos a que mais escutava. E esse meu irmão, ele já reencarnou. Claro que eu não vou deixar de comentar pelo menos um episódio com o cantor, e essa situação foi bem forte, porque eu não sabia que se tratava dele naquela ocasião. E foi assim. Nós estávamos na casa de uma amiga, estava a mama e estava eu, fui também nesse mesmo período. A gente realizou uma mesa branca, se eu não estou enganada. Foi. A gente realizou uma mesa branca e estava no fim, estava vindo para casa, a mamãe ia me dar carona para casa. E eu estava agoniada de chegar em casa logo, eu estava muito, muito agoniada, eu estava assim apreensiva, como se alguma coisa estivesse acontecendo. A minha mãe não saía do meu pensamento, que eu precisava saber o que tinha acontecido com ela, porque parecia que eu escutava a voz dela me chamando. E nessa agonia, por conta da mãe, eu percebi, mas eu não dei aquela importância. Eu lembro da mama estar na minha frente, pegando a chave do carro para ir, eu dizia, vamos, eu tô com pressa. Sabe quando você fica agoniado, você quer ir embora do local rápido? E de repente, no canto assim da parede, no canto esquerdo da casa em que a gente estava, e isso foi com os meus olhos físicos, uma luz, é como se, não sei explicar, sei lá, vamos supor que se eu tivesse que reproduzir, eu teria que pegar várias lâmpadas e acendê-las ao mesmo tempo, e foi um clarão de uns 5 segundos assim, e sumiu. Depois eu vinha saber que era o cantor praticamente se materializando para mim naquela situação. Como eu me arrependi da pressa que eu tava. Me arrependi muito. Eu tenho várias experiências de ouvir e de ver, né, o cantor de várias maneiras, de ver com a carne, ou com os olhos da carne, ou de ver também com os olhos da alma, que eu teria que fazer um vídeo só disso. Se vocês quiserem, eu posso providenciar. Foi bem tenso. E naquela situação, quando eu cheguei em casa, foi bem triste, porque naquela noite o pai tinha batido na mãe. Foi a única vez que o pai levantou a mão assim para a mãe, que aconteceu. Ele já estava muito doente nessa altura do campeonato, já bem senhorzinho. Ele já estava muito doente do alcoolismo, né? Não a doença em si, as doenças que ele veio até depois se manifestaram depois de alguns anos. Mas eu lembro que cheguei em casa e quando eu abri a porta, a mãe falou assim, ainda bem que você chegou. Eu falei, que foi? Eu queria que você viesse para casa. Aí ela começou a contar. Essa é justificável a pressa que eu tinha de vir embora daquela situação, porque não tinha por que ter pressa, não tinha horário. Naquele momento eu tive. Um outro momento que eu vi espírito, e foi com os olhos da matéria, foi numa situação em que eu estava fazendo uma regressão de memória numa amiga minha. Eu estava sob influência de perseguição espiritual, então tinha muito espíritos ruins e perdidos e espíritos do mal mesmo perto da gente. Naquela época eu não fazia as proteções. Eu falo o tempo inteiro aqui nos vídeos o quanto é importante a gente fazer as proteções da nossa casa para os espíritos e nem gente ruim entrar. E eu não fazia nesse tempo, eu não tinha nem esse conhecimento, que é tudo nesse início, mas tinha muita perseguição, muita. E havia um espírito ruim dentro da minha casa, eu já não morava mais, né, com a minha mãe, já estava morando fora, e tinha um espírito, ele era alto de rosto bem quadrado. Eu acho que eu já contei alguma experiência nesse sentido aqui no canal, e foi quando eu tinha uma amiga minha, eu fui fazer a regressão nela, a regressão não deu certo, justamente não tinha nem como dar certo com aquelas interferências todas, até porque ela também era médium. E de repente ela se sentou na cama, disse que não estava se sentindo bem, ela começou a se sentir de uma maneira diferente, do nada ela começou a rir e uma entidade se fez presente nela, incorporou nela naquele momento. Eu lembro que era uma mulher negra de cabelo cacheado curtinho aqui e debochava da minha cara. E quando eu olhei para essa minha amiga, eu não vi mais a minha amiga, eu vi justamente a entidade nela. Uma entidade ou um espírito, eu não sei o que era. Isso foi feito na minha casa e, eu estava sem proteção e tinha toda essa questão de perseguição que sofremos essa influência naquele momento.
E, ao mesmo tempo, esse espírito que era o espírito de um homem que estava em casa, veio para mim, onde eu quis matá-la. Eu conto isso aqui num vídeo aqui do canal. Se eu não tô mentindo, ele vai passar em algum canto dessa tela. Aí eu também já vi o Felipe, com os olhos da carne. E acho que teve uma situação que eu tenho que contar aqui, que fui eu e a mama ao mesmo tempo. Foi um dia de farofa, que para quem não conhece, a farofa é um prato tradicional, que eu sei que eu prometi de fazer o vídeo para vocês de como faz essa farofa, e eu vou fazer. Tá escrito aqui, ó, no meu caderno dos compromissos que eu tenho aqui no canal, de fazer o tutorial ali da receita, desse negócio aí. E a gente tava num dia, foi um dia tão bom, foi tipo fim de ano, não sei se foi 2019, 2020, isso é bem recente, assim. E a gente tava naquele processo da farofa, e eu lembro que eu tava no banheiro, e só pra, tipo assim, aqui eu tô no banheiro, eu tava com a porta aberta, eu tava ali na pia, eu tava lavando a minha mão, e a mama veio vindo. Quando eu fui pra porta, a gente teve a reação ao mesmo tempo. A mama tava caminhando, tava só nós duas em casa, tá? Só nós duas. Ela tava caminhando, ela só fez assim, tipo, desviou como se tivesse alguém no meio do caminho. Ela só fez esse desvio e eu fiz a mesma coisa. E nós duas ao mesmo tempo, tipo, e foi bem claro, tipo, não foi tão físico quanto a gente se vê, mas foi um tipo de vulto muito físico. Eu acho que é a melhor maneira que eu consigo decifrar aquilo, assim, porque foi tão material a coisa que ela desviou o corpo para não bater na pessoa que estava vindo, mas não tinha como ter pessoa, porque estava só nós duas. E os animais, né? Os nossos bichinhos. Então, foi isso. Ai, ai. Cara, ficou super longo o vídeo. Gente, olha só. Eu trouxe aqui um resuminho de algumas das experiências, acredito que as principais. Também não tenho tanto mais do que isso, mas é que eu tenho muitas outras experiências com as entidades, eu tenho muitas experiências com o cantor, né? E é isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, olha, inscreva-se aqui no canal, deixa o seu joinha, me siga nas redes sociais, ajude o canal, apoie o canal se você tiver condições, manda um pix pra cá pra gente aumentar e melhorar cada vez mais a produção aqui do canal. Um beijo enorme na sua alma, gratidão por sua presença, por sua companhia, por sua confiança. Fui! Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.